Oi! Oi, gente linda! Tudo bem? Começando essa nossa live nessa noite de sexta-feira. Espero que vocês estejam bem, cada um na sua casa. Quem quiser e se sentir convidado a entrar e conversar com a gente, trocar uma ideia sobre literatura, sobre música, sobre infância, sobre esse nosso mundo louco que a gente está vivendo, sobre os nossos projetos que estão acontecendo. Fica à vontade, vou amar ter vocês aqui conversando e trocando uma ideia comigo. A gente está acontecendo um projeto essa semana que chama-se Viraliza Histórias Caxias, onde a gente está publicando diariamente histórias para compartilhar com as pessoas. E esse grupo é aberto. Quem quiser contar histórias, quem se sentir convidado a contar uma história, pode mandar para o grupo. Vem, a gente está esperando vocês, as histórias de vocês. Aposto que cada um tem os seus autores favoritos, seus contos favoritos. Vai ser bem legal ter uma diversidade de histórias nesse grupo. A Dica não está aqui hoje comigo, mas eu estou fazendo esse movimento junto com a Dica, porque a gente sentiu que as histórias, às vezes não, sempre nos dão alento, nos dão força e fazem a gente esperançar um futuro mais colorido. Hoje, as histórias de hoje são histórias de arrepio, histórias de arrepio. E daqui a pouquinho eu vou publicar para vocês uma história de arrepio, pra gente que também sentir um pouquinho de medo é bom, né? É legal. Então, quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia, entra aí, vamos bater um papo. Enquanto não entra a galera, e já que a gente está falando em contos de arrepio, eu vou ler um pedacinho desse livro maravilhoso aqui, que é de Loba Sicchetti, do Dinarte Albuquerque Filho, do André Ricardo Aguiar e da Nil Kremer, que chama Misterioso Sul. É um livro de poemas que fala das nossas lendas aqui do Sul. Tem muitas coisas legais aqui. E eu vou ler um pedacinho, vou escolher assim, unidunité, pá. É um do Dinarte. Ó. Grito na escuridão. As ilustrações são da Gil e do Doug. Olha que massa. E esse conto fala assim: grito na escuridão. Estou no meio do nada. É noite. Sei que me cercam verdes vacarias. Assim me lembro. Estou no meio do universo. Madrugada para o fim. E o mesmo sol que doura muitos capões logo aquecerá meus pés. Pelo menos assim espero. Mas antes que a noite termine, ouço um grito baixo e longo. E de longe vem esse grito pequeno, que vai aumentando, vem me crescendo. E aqui, onde estou, no meio do nada, sentindo falta da multidão, sinto meu corpo tremer. E não tem vento algum, nem lareira, tem a lareira, e tem vinho, e tem pinhão. E o grito que antes era pequeno, agora escala níveis insuportáveis. Eu tampo meus ouvidos, mas é o meu coração que ouve. O grito da mãe que foi tratada pior do que o animal, que o filho desajustado lidava como um perdido, vagando no pasto à espera de espora. Lá longe, bem lá fora, lá no fim dos abismos do macaco branco, lá onde o vento costuma ser fino, mas a dor não acaba, assim como o horizonte dos campos de São Francisco de Paula. Ouço um grito, mas faço de conta
que não é comigo. Esse é um dos poemas do Dinarte Albuquerque, do Misterioso Sul. É um livro bem legal. Tem vários poemas falando sobre as nossas lendas. Olha quem está entrando. O bom é que eu não vejo vocês. Vocês entram com o login e eu não vejo. Quem quiser me dar um oi, dá um oi. Diz, oi! Oi, eu sou fulano. Aí eu sei que é vocês. O que vocês estão fazendo nessa quarentena, hein? Vocês estão lendo alguma coisa? O que vocês estão lendo? Compartilha comigo aqui, troca uma ideia. Vamos trocar uma ideia do que a gente está lendo, do que a gente está vivenciando nesses dias malucos, né? Sabe que uma coisa que eu percebi essa semana, assim, que me incomodou? Eu tenho a mania de entrar nos lugares e sorrir para as pessoas. Porque isso é meu, não sei, não consigo não entrar sorrindo. E aí a gente se pega percebendo que tu tá de máscara, que ninguém tá vendo o teu sorriso, né? Como isso é triste, né? A gente deixou de ver tantos sorrisos, isso é bem chato. Isso é uma coisa que está me incomodando nessa quarentena, além de todas as outras, claro. E então, eu queria ler um pedacinho para vocês de um outro livro que eu tô lendo, que é maravilhoso e que me tocou bastante. Chama Contos que Curam. Se a gente parar para pensar, realmente uma leitura, tudo que qualquer história que a gente ouve, o que a gente lê e que nos toca, nos transforma de algum jeito, de alguma forma, né? E algumas dessas histórias, inclusive, podem curar coisas não resolvidas que a gente tem com a gente, né? A gente pensa isso muito para criança, né? No universo da infância, no sentido de contar uma história, que aquela história faça eco naquela criança e que ela consiga resolver os seus conflitos através daquele super-herói, ou daquela princesa, ou daquele príncipe que desbrava o mundo. Mas o adulto também tem essa capacidade de resolver os seus conflitos através dos contos, através da literatura. E esse livro trouxe uma história muito legal e que dialoga muito com uma história que eu gosto muito da Elaine Pasquale Cavillon, que é Amarelo, que conta a história de um IP que vivia muito sozinho e que não queria ninguém por perto, mas ele tem um segredo, aquele IP. E de repente 2 crianças chegam e começam a colocar balanços no IP, começam a se aproximar do IP, e o IP, muito carrancudo, não queria ninguém por perto. Até que com o tempo ele vai se afeiçoando àquelas crianças. E aí, numa das cenas do livro, as crianças acabam tentando ouvir o coração do IP e cada uma de um lado chega o ouvido perto e sem querer abraça o IP. E ele sente aquele calor, a seiva subindo de novo. E isso é muito legal. É um conto sobre solidão. E aqui nesse livro eu encontrei um conto muito parecido, que fala não sobre uma árvore de ipê, mas sobre uma árvore de carvalho, um carvalho. E eu vou contar só um pedacinho para vocês verem como é interessante. O mundo é muito grande e cheio de árvores diferentes. Há algumas muito grandes, outras muito baixas. Algumas dão frutos e outras não, mas todas são importantes. Hoje vou contar a história de um velho, forte, alto e majestoso carvalho que vivia sozinho no topo de uma colina. O grande carvalho olhava para o verde vale que se estendia abaixo e sentia um grande vazio dentro de si. Todas as árvores, enquanto ele estava ali sozinho. Nenhum animal queria se aproximar dele, porque os seus frutos, as bolotas, não eram tão apetitosos quanto os frutos das outras árvores que viviam no vale. Eles também diziam que o velho carvalho era muito mal-humorado, sem entender que ele era assim porque se sentia solitário e esquecido.
Você é meu amigo, eu gostaria de ter alguém para conversar, dizia o carvalho com grande tristeza, esperando que o vento levasse as suas palavras e alguém as pudesse escutar. Esse conto é de Claudine Bernardes e ela relaciona esse conto com a solidão que os nossos idosos estão vivenciando em casa, né? Muitos estão afastados dos seus netos, das suas famílias, por questões de segurança, claro, a gente entende. E eles também compreendem. Mas e a solidão, como faz? Como faz para trabalhar essa solidão que é orgânica, que é vivencial, que é presente? Isso é muito dolorido para os avós, não ter os netos próximos. As minhas filhas morrem de saudade dos avós. Queriam muito chegar e abraçar e beijar e estar junto. E eu acredito que muitos outros netos e netas estão nessa mesma situação. E será que os avós não se sentem como esses carvalhos, como essa árvore de carvalho, velhos e embrutecidos pelo tempo e sozinhos nesse momento, muitos sem nem ter como sair de casa porque eles precisam se proteger? Então, olha que coisa doida, né? No desenrolar dessa história, o carvalho consegue se aproximar dos bichos da floresta quando uma grande tempestade se aproxima. Então ele dá um jeito de avisar os outros animais de que essa tempestade está se aproximando e que ele, tendo raízes muito fortes, vai conseguir abrigar todos embaixo das suas folhas e dos seus galhos. Então os bichos se aproximam perto do carvalho e se aninham e se protegem embaixo desse velho carvalho. E por mais forte que seja a tempestade, pelas raízes fortes e fincadas no chão, eles conseguem sobreviver se agarrando ao carvalho, ao seu elo mais forte. Quantas histórias têm os nossos idosos para contar? Quantas histórias? As primeiras histórias, né? As histórias nas tribos e a origem dos contadores de história vem justamente dessa roda, dessa passagem de informação através das pessoas anciãs, né? Das comunidades. Quanto a gente tem para aprender com esses idosos, né? Apesar de que hoje a gente caminha no centro e realmente dá vontade de mandar alguns para casa, porque... Uma pausa, voltamos, voltamos, estamos aqui! Vocês querem compartilhar comigo o que vocês estão vivenciando? Vocês estão com saudade? Quer entrar ao vivo comigo para trocar um papo? Só chama aí, que eu chamo vocês para a gente trocar uma ideia sobre literatura. O que vocês acham? Quem topa o desafio? Quem? Eu topo. Quem quiser topar o desafio de entrar ao vivo comigo para a gente trocar uma ideia sobre literatura, sobre o que a gente está vivenciando nessa quarentena, sobre quais são as perspectivas, o que a gente pode pensar de positivo. Esse grupo do Viraliza Histórias Caxias que a gente criou, uma das ideias também é fortalecer esses nossos grupos aqui de Caxias do Sul. Tem muita gente fazendo um trabalho lindo em todos os cantos de Caxias, não só na questão da contação de histórias, mas empresas que estão achando outras formas de sobreviver e de se reinventar para que possa passar toda essa confusão e começar tudo de novo, quem sabe? Tem muita gente boa aí rodando e trabalhando firme. Eu vi uma entrevista do Samuel Sodré essa semana na tua rádio, falando sobre o trabalho que ele está fazendo, muito legal no canal dele. Então vão lá, se inscrevam no canal do Samuel Sodré, tem muita coisa legal rolando no canal. Tem a Andréa Pérez, que é minha prof de teatro maravilhosa, lá do Musicar. Também tem um canal no YouTube, tem várias coisas interessantes.
que ela tá postando. Enfim, tem uma galera, a Milene Barazetti tem um canal também, que tá postando histórias. O Zé Henrique tá postando histórias, eu não sei se são diárias ou são semanais, não tenho bem certeza, mas é um minutinho de histórias e ele traz contos ou pedacinhos de contos muito legais. Vale a pena. Voltamos? Então, vale a pena tirar esses minutinhos e conhecer o trabalho dessa turma que está tentando reverter essa visão dessa quarentena para uma visão mais positiva, em que a gente possa tirar coisas legais tirar uma limonada desses limões que nos apresentaram, né? E então a gente vai continuar com esse projeto das histórias, Viraliza Histórias Caxias, com várias histórias na semana. Nessa semana eu tô com vontade de trazer algumas histórias para grupos diferentes, como o grupo dos nossos avós, os idosos que estão em casa, muitas vezes se achando sozinhos e perdidos como esse Carvalho, e trazer histórias que tragam esperança para o futuro, esperança para dias melhores, esperança para um amanhã melhor, e que eles se sintam, a importância que eles têm na vida da gente, e a gente está sentindo essa importância justamente sentindo essa falta, né, de que eles fazem na vida da gente. Os pais, os avós, os tios, enfim, que são a família, que é o nosso alicerce, né? Quantas histórias incríveis a gente tem de família, de avós, de tios e tudo mais, de primos. Tá difícil hoje, gente. Essa internet, ela não tá colaborando com a minha pessoa, ela não está colaborando com a minha pessoa, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste, mesmo em toda essa confusão aí. Então, nessa semana a gente vai estar trazendo histórias para o público mais... o público da melhor idade, para todas as idades, na verdade, né? Mas para histórias também para esse grupo, assim como a gente trouxe as histórias de colo, que são histórias para se contar para os bebês, né? E crianças menores. E hoje a gente vai trazer as histórias de arrepio, às 8h30. Hoje quem vai estar postando sou eu. E espero que vocês gostem as minhas histórias de arrepio. Vou escolher uma história bem legal para vocês. E a gente vai tentar ampliar esse grupo de contadores para que outros contadores participem também desse projeto do Viraliza Histórias Caxias, para que a gente possa justamente viralizar e valorizar o trabalho dos contadores de história, porque histórias também curam, né? Quem sabe a gente tem um pouquinho de cura para nossa alma nesse período tão conturbado, através das histórias. Então a gente vai tá trazendo para vocês histórias durante a semana toda. São em horários diferentes, né? A gente tem na segunda-feira, às 10h30, as histórias com café. Na terça, as histórias de brincar e contar, às 2h30. Na quarta-feira são as histórias da hora do chá, que eu penso que essas serão as histórias para os nossos vovôs e vovós. E na quinta-feira são as histórias de colo para os bebês. E na sexta-feira, então, as histórias de... A internet está difícil hoje, então eu vou encerrar essa live agradecendo a todos que participaram. Quem quiser trocar uma ideia comigo, me chama aí nos comentários, me chama nas redes sociais para a gente trocar uma ideia sobre literatura, sobre a potencialidade terapêutica dos contos, sobre música, sobre histórias musicadas, histórias de brincar, que o Era Uma Vez do Remy faz. Chama aí nos comentários e a gente, quem sabe, entra numa live, trocando uma ideia juntos. Vou esperar vocês. Fiquem ligados aí, daqui a pouco às 8h30, nas minhas redes sociais, vou publicar com as histórias de arrepio.
do nosso Viraliza Histórias Caxias. Combinado? E quem quiser entrar no grupo para contar histórias, fica bem à vontade. Me chama aí nos comentários, me chama no Face, no Insta e diz que tem vontade, que gostaria de estar participando do grupo e a gente compartilha, porque nada melhor que compartilhar, viralizar histórias. Combinado? Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo no coração e até nosso próximo encontro!